Olá, meus amores! Então, hoje nós iremos fazer uma revisãozinha, relembrar algumas coisas sobre o reino vegetal, tá? Sobre as plantas, né? Que a nossa unidade 3 nós já, terminamos. Agora nós já estamos fazendo a revisão para a nossa provinha na semana que vem. Beleza? Segunda-feira que vem, já começa a semana de provas, Então, no dia da prova de ciências, vocês, além de relembrar, vocês vão estudar, porque nós precisamos estudar. Mesmo a tia Mônica passando as informações, nós precisamos dar uma olhadinha, Porque a nossa cabeça precisa, por isso que precisa estudar, porque a nossa cabeça, ela só funciona se a gente ficar todo dia relembrando as coisas, Que aí fica na nossa memória e nós vamos dar conta de fazer a provinha, Então, olha só, o que a gente já sabe do reino vegetal? Que o reino vegetal são seres vivos. Por que eles são seres vivos? Porque eles nascem, crescem, reproduzem-se, Desenvolvem, depois eles morrem, envelhecem e morrem, não é? Eles fazem o ciclo da vida, Nós dependemos do reino vegetal. Por quê? Porque as plantas liberam o quê? Oxigênio, Além do mais, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Como que elas produzem o seu próprio alimento, tia Mônica? Como que isso acontece? Pela fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, necessita de várias coisas, Nutrientes que a raiz leva para o caule, Sais mineral que elas retiram lá do solo, necessita da luz solar, necessita de muitos cuidados. E aí, com todo esse processo, ela produz o seu próprio alimento. Como é que chama o alimento das plantinhas? O alimento das plantinhas é a glicose, Se chama esse alimento que elas vão produzir e aí elas vão se alimentar. Mas aí, tia Mônica, como é que acontece que surgem as plantas, As plantas, como é que surgem as plantas? Vocês já plantaram aí? Muita gente mostrou a foto para a tia Mônica. Nós usamos a semente do feijão e nós conseguimos que o feijão nascesse, não é verdade? Então, o que acontece lá? O feijão, ele surgiu através da semente. Claro que se eu plantar uma sementinha de feijão, ele vai dar origem a um pé de feijão. Não, se eu plantar lá um pé de feijão, não vai surgir um pé de manga, nem um pé de laranja. Eu preciso da semente das plantas para nascer a mesma espécie. Beleza? Então, uma das formas é através da semente. Aí lembra lá que a tia Mônica pegou lá, até a gente já falou da Comigo Ninguém Pode. Muita gente fez a pesquisa e trouxe para a tia Mônica a Comigo Ninguém Pode. E a Comigo Ninguém Pode é uma das plantas que conseguem reproduzir através da muda. Todas as plantas conseguem se reproduzir através da muda, depende do pedaço que você retirar, tá? Por exemplo, a muda que a tia Mônica tirou lá da Comigo Ninguém Pode, eu fui lá, tirei mesmo um pedaço dela e coloquei no chão e ela reproduziu. Agora tem planta que você vai tirar a galha e ela não vai nascer, porque não é lá, tem que ser a mudinha certinha. Então tem que pegar lá da raiz, tá? Da raiz já toda pronta, e aí através dessa raiz vai produzir outra, o pedaço da raiz, tá? Tem umas que não, que dá para você tirar lá o pedaço da planta e você consegue que ela acontece o processo de ela nascer, tá? Tia, o que é germinação? Presta atenção, o que é germinação? Germinação é o processo. Que processo é esse? O que aconteceu lá com o feijãozinho? Quando a gente colocou o feijão e molhou, deixou ele recebendo luz solar, cuidou com carinho, o que aconteceu? Germinou, nasceu um pezinho de feijão.
tá? Isso se chama germinação. É o processo da planta, ó, crescer, nascer através da semente, tá? O que acontece? Por que as plantas são importantes? Importantíssimas, né? Se acabassem as plantas do planeta, ia acabar também os seres humanos do planeta, os animais. Por quê? Porque nós necessitamos do oxigênio que a planta libera pra gente. Então, a planta é fundamental para a nossa sobrevivência. Por isso que temos que cuidar, tá? Evitar queimadas, né? Evitar cortar. Se puder plantar em casa. Tia Mônica mesmo, eu tenho pouquíssima planta na minha casa. Por quê? Acabou que teve que, ó, colocar cerâmica em todas as partes. Aí a tia Mônica tem uns vasinhos de planta. Mas o legal era se tivesse árvores, né? Quando eu mudei para onde eu moro hoje em dia, todas as portas das casas tinham uma árvore. Mas quando foi pavimentar, colocar asfalto, tiraram todas as árvores. Então vai acabando. Você vê que quando a gente vai para a roça, você respira aquele ar puro, aquele ar fresco, ai que delícia. O ar é diferente, por quê? Porque tem muitas plantas, né? Porque elas são importantes para a nossa respiração. Só para isso, tia Mônica, que as plantas são importantes? Claro que não, né? Muitas plantas, elas servem de medicação. Até as plantas lá nocivas, tem algumas que servem como medicação, você sabendo utilizar. Não é verdade? Então, olha só, qual é a importância? A cama que eu durmo é de madeira, ela é feita de quê? De planta, de vegetais. Lembra lá na pesquisa, muita gente mandou armário, cama, né? Mandou mesa, móveis de dentro de casa feitos de madeira, cadeiras, poltronas lindas, né? Na escola mesmo, esse quadro mesmo que ele é feito de madeira, né? As cadeiras que nós sentamos é feita de madeira, uma parte, não é? Tem metal, mas tem madeira, não é? Então, isso, ela é importante, a importância dela, além de ser fundamental, ela tem essas importâncias aí, tá? Como remédio, como alimento. Plantas nocivas, tia Mônica acabou de falar, as plantas nocivas são as plantas que fazem mal para o nosso organismo. Uai, tia, mas para que existem essas plantas? Né? Para que existe planta nociva? Se elas fazem mal para o nosso organismo? Porque as plantas, elas são importantes, elas dão para a gente o oxigênio. Essas plantas nocivas é porque não pode ficar, elas é uma forma de defesa delas. Aí elas acabam fazendo mal para o ser humano, né? Então, o que acontece com as plantas? E as plantas ornamentais? Essas são lindas, né? As flores. É romântico dar buquê de flores, você receber flores, é lindo. Você enfeitar sua casa com flores. Antigamente, as pessoas faziam as nossas árvores de Natal, aí ia atrás daqueles pinheiros maravilhosos, aí colocavam em casa, enfeitavam tudo. Então, são as plantas ornamentais que deixam o ambiente mais bonito, não só mais bonito, cheiroso, não é? Igual assim, as flores, com as flores a gente consegue, as pessoas conseguem produzir perfumes maravilhosos, aromas deliciosos, né? Cheiro, como é bom o cheiro, cheiro é bom, é maravilhoso. Então isso tudo é através das plantas. Então, para fixar melhor o nosso conteúdinho, vocês vão pegar lá o livrinho de vocês de atividades de reforço, beleza? Vão pegar lá o livrinho de atividades de reforço, vocês vão abrir na página 129, 130, 131 e 132, tá? Para vocês fazerem uma boa revisão. Então, na página 129, nós já fizemos essa parte aqui, ó, das plantas que servem de alimento. Agora nós vamos aqui, como surgem as plantas. A tia Mônica colocou esse primeiro tópico aqui, como surgem as plantas. Então, observe a cena do processo da germinação pela ação do animal ou por mudas.
Então o que aconteceu? Esse passarinho, ele pegou a sementinha, estava comendo e deixou a sementinha cair no solo. O que aconteceu? Veio o vento, a chuva, e aí essa sementinha ela entrou para dentro da terra. Aí o que aconteceu com ela? Ela começou a germinar. Tá vendo essa parte verdinha aí? Ela começou a germinar, ela começou a surgir. Então esse processo que o passarinho está fazendo aí é um processo de reprodução por semente. Ele estava comendo a semente, deixou a semente cair ao chão. O que aconteceu? Veio o vento, aí enterrou essa semente, caiu a chuva, molhou essa sementinha e ela germinou. O outro processo, a menininha tirou uma muda da plantinha, né, e plantou lá no vasinho. Então o que aconteceu? A menina tirou lá um pedacinho. Então qual é esse tipo de reprodução? É a reprodução por muda. Na letrinha B está escrito assim: qual a parte da planta foi utilizada para iniciar a reprodução na primeira cena? Então foi por semente ou foi por muda? Quem é a primeira cena? A primeira cena é a do passarinho. Então foi por semente ou foi por muda? Tá fácil, né? Você vai explicar aí. Na página 130, leia o texto abaixo e responda a pergunta. A tia vai ler para vocês, depois vocês vão ler aí com mais atenção. Teone comeu uma deliciosa melancia e guardou suas sementes. Em seguida, ele as colocou no solo. Delas começou a nascer outro pé de melancia. Qual o processo de reprodução de plantas que Teone utilizou? Foi o processo de reprodução por semente? Foi o processo de reprodução por muda? Qual foi o processo? Agora vamos lá. Pinte as frutas que têm apenas uma semente e circule as frutas que possuem várias sementes. Você vai pintar aí para a tia Mônica. Se você tiver, número 4, se você tivesse de plantar, qual método de germinação você utilizaria? Então você vai fazer isso daí uma resposta pessoal, porque você vai escolher um dos dois e você vai me justificar por que você escolheu. Observe a imagem abaixo, depois responda o questionamento. Na imagem 1, o passarinho está comendo um grilinho, um bichinho. Na imagem 2, a arara está comendo frutas, uns frutinhos da árvore. Qual aves acima auxilia na reprodução dos vegetais? Justifique qual dos dois passarinhos está ajudando na germinação dos animais. Na número 6, lá da página 131, está escrito assim: algumas plantas não têm sementes. Observe como a menina fez para plantar a planta sem semente. Você vai ver aí como que ela fez. Qual o método que ela utilizou para plantar? Marque a resposta. Foi por semente ou por muda? Tá bem fácil. Explique os passos da menina no processo da germinação que ela utilizou. Então você vai explicar aí. Aí agora nós vamos lá para a importância das plantas. A tia Mônica falou aqui para vocês a importância das plantas. Plantas têm muitas utilidades na vida dos seres vivos. Pensando nisso, numere as palavras de acordo com as legendas. Ela serve de alimentação, para remédios, móveis e vestuários. Aí você vai dizer para a tia Mônica: o algodão, se o algodão for alimento, você vai colocar 1. Se o algodão for remédio, 2. Se o algodão for móveis, 3. Se o algodão for vestuário, 4. Isso que você vai fazer aí com todas, tá? E nós temos a erva doce, peroba, maçã, brócolis, linho, hortelã, cerejeira, pinho e alface. Aí, tia, mas eu tenho planta aqui que eu não conheço. Aí você vai lá no Google, você mesmo vai e pesquisa lá para você ver. Você coloca imagem, por exemplo, você não sabe o que é uma peroba. Aí você vai lá e fala bem assim: imagem de uma árvore que se chama peroba. Aí vai sair a imagem dela lá para você ver. E a função dela.
No número 2, algumas plantas não devem ser comidas, pois podem envenenar, provocar muitos males. Risque as letras intrusas e descubra algumas dessas. Então, nós temos duas aí, duas plantas nocivas. Na 132, observe a cena e pinte conforme a legenda. Então, lá na legenda, tudo que tiver bolinha, você vai pintar de azul. Tudo que tiver triângulo, você vai pintar de vermelho. Tudo que tiver estrela, você vai pintar de amarelo. Tudo que tiver o quadradinho, você vai pintar de verde, beleza? A número 4. Para que servem as plantas abaixo? Para que serve o mogno? Para que serve o algodão? Para que serve o urucum? Os frutos, a camomila. Essa número 5 é uma resposta pessoal. Você visitou em uma exposição de flores e ganhou uma muda. O que você faria com essa parte da planta? Aí você vai desenhar o que você faria com a mudinha da planta. Qual o nome da planta que você gostaria de ganhar? Você vai dizer para a tia Mônica qual a planta que você gostaria de ganhar. Explique como você cuidaria dessa planta, quais os cuidados que você ia ter com essa planta. Então, são respostas pessoais, essa nós vamos corrigir quando vocês voltarem. Beleza? Então, façam aí com bastante capricho. A tia Mônica vai dar o tempinho para vocês fazerem e já vai fazer a correção juntinho com vocês daqui a pouco. Bom trabalho, tá? Façam com muito carinho, prestem atenção, porque isso daí tudo vai ajudar vocês na hora que vocês forem fazer a provinha. Beijo, amo muito vocês, morrendo de saudade. Então, vamos lá para a nossa correção do livro de atividade de reforço. Nós vamos começar aí da página 129. O meu não tá colorido, mas o de vocês está. Vamos acompanhar junto com a tia Mônica. Observe as cenas dos processos de germinação pela ação animal ou por mudas. Então, olha, aqui foi pela ação animal. O passarinho pegou a semente para se alimentar, né? Como a tia Mônica falou. Aqui nós temos a menininha de vocês, está bem bonito, bem colorido. O que ela fez? Ela cortou as mudinhas das plantas, né? O raminho das plantas e plantou. Na letrinha A tá pedindo assim, ó. Explique como as plantas se reproduzem em cada cena. Então a tia Mônica fez aqui, mas vocês podem ter feito de outra forma, porque é uma resposta pessoal, mas eu vou sugerir para vocês. Na primeira cena, o pássaro leva a semente de um lugar para outro enquanto se alimenta. Na segunda, a planta se reproduz a partir de um galho ou ramo. Então foi isso que aconteceu, tá? A tia Mônica sugere isso daí para vocês, mas vocês pode ter colocado outra resposta. Mas tem que ser nesse sentido. Letra B, essa sim, todos vão ter que responder igualzinho. Qual a parte da planta foi utilizado para iniciar a reprodução na primeira cena? Marque a resposta. Foi por semente, não por muda. Por muda foi a da menininha, então foi por semente, tá? Então essas foram as questões da página 129. Aí nós vamos lá para a página 130, beleza? Na página 130, lá na questão de número 2, tá escrito assim, ó. Leia o texto abaixo e responda à pergunta. Então, nós vamos fazer a leitura deste textinho aqui. Teone comeu uma deliciosa melancia e guardou suas sementes. Em seguida, ele as colocou no solo e delas começou a nascer outro pé de melancia. Então o Teônio foi lá, né, comeu a melancia, adoro. E a melancia tem muitas sementinhas. Ele guardou e fez lá, plantou, cuidou. Qual o processo de reprodução de planta que Teônio utilizou? Reprodução por semente. Tá bom? Então olha na número 3. Pinte as frutas que têm apenas uma semente e circule as frutas que possuem várias sementes.
Então, olha aqui, a melancia tem várias, a laranja tem várias, o mamão tem muitas, a manga tem um que se chama caroço, né? É a semente da manga. E o abacate também tem uma semente que nós falamos caroço, beleza? Então, essas foram a questão de número 3. Na número 4 é uma respostinha pessoal, então a tia só vai fazer a leitura. Vou fazer a correção só quando vocês voltarem. Se você tivesse que plantar, qual método de germinação você utilizaria? Aí você vai me dizer, justifique sua resposta, você vai me dizer por que você escolheu esse método, tá? A número 5, observe as imagens abaixo e depois responda ao questionamento. Então aqui nós temos um passarinho com um bichinho na boca, a imagem 1. Na imagem 2 nós temos a arara se alimentando lá de frutos. Qual das aves acima auxilia na reprodução de vegetais? Justifique. A arara, não é? Pois ao comer o fruto, ela transporta as sementes que podem se espalhar no solo e dar origem a novas plantas. Tia, eu não dei a resposta igual a sua, não. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque esse é o seu entendimento. A tia só está dando a sugestão. Beleza? Só que tem que ser a arara, porque o outro pássaro, ele se alimenta de insetos, então ele não tem como dar origem a outros vegetais, tá? Então vamos lá para a nossa página 31. Na página 31, nós temos lá, ó, na questão número 6, algumas plantas não têm sementes. Observe como a menina fez para plantar uma planta sem semente. Então, ela foi lá, pegou uma galha, colocou no chão, ela pegou e colocou água, e aí, ó, brotou outra planta. E o que ela fez? Ó, ela foi lá, cortou de novo. E aí, ela dá para plantar outro pezinho de flores. Qual o método que a menina utilizou para plantar? Marque a resposta. Foi semente? Não. Foi a muda, não é? Ela tirou o pedacinho lá da muda e aí ela plantou. B. Explique os passos da menina no processo da germinação que ela utilizou. Tia, eu estou sugerindo, isso que não precisa ser igualzinho da tia Mônica, mas eu vou dar a minha resposta. A partir de uma muda, a menina plantou novamente no solo e cuidou, o que fez com que a planta crescesse. Então ela foi lá, pegou um pedacinho da muda, cuidou dessa mudinha e a planta cresceu, né? Então vamos lá. Agora vamos lá para continuar na página 131. Nós vamos lá para a importância das plantas. As plantas nocivas também. Então na questão de número 1. As plantas têm muita utilidade na vida dos seres vivos. Pensando nisso, numere as palavras de acordo com a legenda. 1 para alimentação, 3 para móveis, 2 para remédio e 4 vestuário. Então, algodão, vestuário. A erva doce, ela serve tanto de alimento como para remédio. Peroba, serve para móveis. A maçã, ai que delícia, alimento, número 1. O brócolis, delícia, número 1, alimento. O linho serve de vestuário. O hortelã serve de alimento e também de remédio. Cerejeira tem 3 funções, serve de alimento, serve de remédio e também dá para fazer móveis. O pinho para fazer móveis e a alface de alimentação, beleza? Então, vai ficar nessa sequência aí, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 3 e 1. Agora, olha só que legal isso daí. Na questão de número 2, algumas plantas não devem ser comidas, pois podem envenenar e provocar muitos males. Risque as letras intrusas e descubra algumas dessas plantas. Então, aqui vai formar urtiga. Aqui vai formar mamona. Beleza?
Agora nós vamos para a nossa última página, a página 132. Então, o que temos lá? Observe a cena e pinte conforme a legenda. Então, olha aqui, nós temos aqui essa cena, o menininho almoçando, né? Lá na cozinha da casa dele. Olha que gracinha. Só que nós temos que pintar de acordo com a legenda. Então, azul, plantas utilizadas na alimentação. Vermelho, remédios. Amarelo, plantas utilizadas para ornamentar. E verde, na fabricação de móveis. Então, azul, ó, isso aqui que está no cesto e o que ele está comendo no prato. Vermelho, o remedinho lá dentro do armário, beleza? Amarelo, as plantas ornamentais lá em cima do armário. E verde, os móveis, olha os móveis, tá? Então, essa é a questão da página 132. Aí nós vamos lá para a questão número 4, né? Para que servem as plantas abaixo? O móvel, fabricar móveis. Algodão, fabricação de tecidos. Urucum, fabricação de temperos. Frutos, na alimentação. Camomila, remédio e cosméticos. A número 5, você visitou a uma exposição de flores e ganhou uma muda. Isso daqui é uma suposição. Fazendo de conta que você foi lá numa exposição de flores. E aí você ganhou uma muda. Aí ele pergunta, o que você faria com essa parte da planta? Desenhe. Aí é uma resposta pessoal que vocês vão me responder quando vocês voltarem. Qual o nome da planta que você gostaria de ganhar? Aí você vai colocar aqui também que é uma resposta pessoal. Explique como você cuidaria dessa planta. Aí você vai explicar para a tia Mônica. Então, essas foram as questões da página 129, 130, 131 e 132, tá bom? Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não conseguiu acertar, tá? Fique tranquilo, faça novamente, porque é uma forma de você estar revisando e tirando as suas dúvidas. Beijo no coração, amo muito vocês.